E Naamã, assim como eu, assim como você, nesse dado momento da vida dele, ele também tem uma ideia de como é que Deus vai agir, de quem é Deus, de como Deus opera, enfim, só que a ideia de Naamã está completamente equivocada. E você vai ver isso, quase que ele perdeu a bênção, quase que ele deixou de ser curado, quase que ele continua leproso, por causa da ideia equivocada de quem Deus é e como Deus agiria. Olha só o que o texto diz. Então, segundo Reis 5:10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, o que é que aconteceu com ele? Muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu. Eu quero que você repita essa expressão comigo, diga, pensava eu. Isso aqui pode te levar para o esgoto, viu? Para o buraco. Pensava eu, suas ideias, minhas ideias. Pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então aqui, Naamã está na sua casa, está leproso, você conhece a história. A menina fala, na minha terra tem alguém que é capaz de curar, ele vai, passa pelo rei e tal, chega com a comitiva na frente da casa do profeta Eliseu. Eliseu é o cara que ressuscita morto, multiplica pão, ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. O cara que mais fez milagre no Antigo Testamento foi Eliseu. Eliseu nem recebe Naamã, nem vai atender a campainha. Ele manda um mensageiro. E o mensageiro chega lá e fala: o profeta, o senhor que é Naamã, né? O profeta falou que é para você ir no rio tomar banho 7 vezes. Vira as costas e entra. Imagina o cara, general, comandante, cheio de patente, cheio de não sei o quê, os cavalos na frente dos empregados. Mas nem recebeu, gente. Mas nem atendeu. A Bíblia diz que Naamã se indignou. E a indignação dele é a seguinte: eu pensava. Ele já foi para lá com uma ideia concebida de como Deus iria agir na vida dele. Já aconteceu isso com você, não? Você tinha certeza, não, Deus vai fazer assim e tal, e tal. Enfim, e o profeta não deu a mínima, e nem Deus, não deu a mínima para a ideia de Naamã, porque ele pensava. E está aqui uma terceira lição que eu acho que vai me ajudar e te ajudar muito a entender quem é Deus. Deus não se curva ao orgulhoso. Deus não se curva, não se dobra ao orgulhoso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Gente, quem é o orgulhoso? Às vezes a gente tem uma bobagem de pensar que orgulho tem a ver com classe social, que orgulho tem a ver com a roupa que a pessoa usa, com o jeito dela andar, com o jeito dela falar. Não, orgulho não tem a ver com classe social. Orgulho é o seguinte: o meu pensamento tem que prevalecer. Então, pode ter, a minha ideia é melhor. Quem está certo sou eu, e o resto tem que se amoldar a minha cabeça. Então, tem um monte de mendigo orgulhoso. Aliás, muitos estão nessa situação por causa do orgulho. Por causa do orgulho. E tem um monte de CEO em grandes empresas com um salário maravilhoso, são orgulhosos também. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. A questão aqui é que Naamã estava tomado pelo orgulho, por aquilo que ele pensava, por aquilo que ele achava, por uma ideia que ele já tinha pré-concebida. O profeta vai chegar, vai invocar, Deus vai agir assim, o cara vai colocar a mão na minha enfermidade e acabou. E, gente, eu já caí nesse erro trocentos milhões de vezes. E quer saber qual foi o resultado disso? Decepção. Enquanto eu não conhecia isso, decepção com Deus.
Porque Deus não se moldou aos meus planos. Eu vou contar uma coisa para você, você não vai acreditar. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes. Foram inúmeras vezes que eu tinha um aconselhamento marcado, uma visita marcada, com um casal, com uma família, com uma mãe e um filho. Inúmeras vezes. E daí estava agendado, e daí ou a mãe, normalmente a esposa, me liga antes e diz, pastor, a gente poderia conversar antes da gente conversar junto? Porque eu quero te esclarecer algumas coisas. No começo eu caía nesse golpe. O golpe está aí, cai quem quer. Diz a... Não é a escritura, não, é outra coisa. E daí inúmeras vezes, mães, bem intencionadas, chegavam e falavam, pastor, fale isso. Pastor, fale aquilo. Porque daí Deus vai tocar. Você acredita nisso ou não? Quantas vezes a pessoa vem e tal, e ela quer forçar uma forma de Deus agir. Mas, um conselho assim, com todo respeito, eu sei que vai parecer marotice minha. Pegue suas ideias sobre como Deus vai agir, e a primeira lata de lixo que você encontrar, você joga fora. Porque Deus não vai entrar na sua. O que Ele tem para você é muito melhor do que os seus planos a respeito da sua própria vida. Ele é soberano. Ele age do jeito que quer, da maneira que quer, na hora que quer. E tem muita gente triste com Deus, chateada com Deus e tal. Não por causa de quem Deus é, mas por causa de quem ela pensou que Deus é. Que Deus seria uma pessoa que ia se curvar a ela o tempo todo. Eu tenho uma ideia, então, a vida de oração da pessoa é dar ideias para Deus. Gente, por que é que Jesus termina no sermão, no jardim do Getsemane, orando assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu bebo. Mas a oração termina aí, gente? Não, ele diz o quê? Mas seja feita a tua vontade. Faça o que o Senhor quiser. Faz a tua vontade. Jesus sabia o que Paulo vai saber depois de alguns anos, escrevendo aos Coríntios, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Guarde isso que eu vou te dizer. Se você não lembrar de nada do que eu preguei hoje aqui, só guarde isso. Do jeito de Deus é melhor. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga, do jeito de Deus é melhor. Quando a gente é moço, moça, você é adolescente, de repente tem tantos adolescentes hoje aqui, juniores, jovens, você idealiza a sua vida. Você diz, não, eu vou encontrar a mulher da minha vida assim. O homem da minha vida assim. Daí você começa a vida. Começa a partida. Porque uma coisa é o técnico lá como é que chama? No vestiário. Ele bota a luzinha aqui, e ele bota os botãozinhos, e ele diz, é assim e tal, e não sei o quê. Só que ele não combinou isso com o adversário. O adversário está no outro vestiário aqui, fazendo um outro. Na hora que o juiz apita, é que começa. Daí você preconcebeu. Não, eu vou fazer assim, meus planos é o seguinte, aos 18 eu termino o 3º colegial, vou para a faculdade, faço 4 anos e tal, já começo a trabalhar no meu primeiro emprego, até aí já estou namorando e tal, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a gente namora 1 ano e tal, e fica noivo, a gente já planeja, eu vou viajar para tal lugar, e eu quero ir para Cancún, passar minhas férias, ou Paris,
ou Londres e Nova York, e não sei o que e tal, e meus planos é esse, mas antes disso eu quero passar um ano fora, fazendo intercâmbio, afinal de contas, meu inglês, não sei o que lá, precisa melhorar, e tal, e pá, e pá, e pá. Você desenhou tudo isso. Legal. Deus olha. Ô, gente, na hora, daí começa. Pá, pita! Você começa a namorar. Você descobre que o cara é um galinha. Ou o contrário. Mas não, as irmãs é sempre uma benção, né? Só homem que não presta, né? É. Aliás, assista Elise Matsunaga no Netflix. Ah, fica a dica. Só gente boa. Tudo santo ali. Meu Deus. Ô, gente, daí é o seguinte, cara. Daí você presta o vestibular, não passa. Já enrola mais 6 meses. Aí seu pai não tem dinheiro para pagar o cursinho. Daí você tem que trabalhar no comércio, estudar à noite. Cara, e fazer um cursinho meia boca. E daí o cara que você conhece é um pé rapado. Ele vai te levar em Poços de Caldas, no máximo. A ideia de Paris, cara, tá... Bicho, a vida é ao vivo, cara. Não tem videotape. É desse jeito. É desse jeito, cara. É desse jeito, bicho. É desse jeito. É desse jeito. E daí você planejou, vou ter filho até tal idade e tal. E daí você não engravida. E daí, cara... Ó. E tem gente que não amadurece. Tem gente que continua amarga, triste, rancorosa, ressentida, porque ela acha que o mundo tem que funcionar do jeito que ela estabeleceu. Gente, não tem problema você ter meta. Não tem problema você ter objetivo e tal, você planejar. Cara, isso vai te dar um norte. Mas na hora que você cai na estrada, meu amigo, daí tem gente que fecha você na estrada, tem acidente no acostamento, às vezes para, o pedágio subiu, o preço do grau está caro demais. Cara, tem uma série de fatores. Eu estou falando só de uma estrada, imagina a vida. Imagine a vida. Eu, quando fui para o ministério, eu achei, não, todo mundo vai me apoiar. Na hora que você cai na estrada, Sara chegou para Abraão com uma brilhante ideia. Já que eu não tenho nenê, pega a empregada e faz um nenezinho com ela. Olha que ideia boa. Que mulher sacrificial. Está esse povo se matando até hoje, um jogando míssil no outro lá no Oriente, por causa dessa ideia dela. Então, mais uma vez, te dou um conselho. Pegue suas ideias de Naamã, de Sara. Não vou falar para você jogar no lixo. Submeta elas a Deus. Diga, Senhor, eu oro por isso. E não tem problema. Jesus orou. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Deus, aqui é o que eu penso, é o que eu planejo. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E se submete ao Senhor. Isaías 55, 8 e 9 diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Você já conversou com uma pessoa, só um parênteses aqui, você fala, meu Deus, do que essa pessoa está falando? Que mundo que essa pessoa vive? Você percebeu que você está conversando com uma pessoa completamente desequilibrada? Eu acho que às vezes Deus ouve as nossas orações, Ele olha e fala, esse povo é doido mesmo, mas eu vou ajudar porque eu amo. Porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. É igual você conversar com criança. Vá lá, eu falar para o meu filho, olha, eu não vou te dar esse videogame que eu poderia te dar se eu parcelasse, porque eu estou pagando um plano de saúde para vocês. O que é que uma criança vai falar? Mas vai chorar. Você não me ama. É nós orando. Vamos lá. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus.
e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Eu termino lendo o que Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz. Oséias 6,3, um texto conhecido de todos nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desafio que eu deixo para você hoje. Em conhecer mais a Deus. Conhecer quem de fato Ele é. Não quem meus pais me ensinaram, minhas experiências me disseram, meu passado, minha influência, a influência cultural que eu vivo. Não, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero prosseguir em conhecer ao Senhor. E mais uma vez eu bato nessa tecla para encerrar, é por isso que eu tenho dito, nós precisamos conhecer a palavra. Porque Deus é quem Ele diz que Ele é. Amém, gente? Vamos ficar de pé para nós orarmos hoje, de manhã. Aleluia. Escolha alguém perto de você e diga mais uma vez para ela, diga, do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Sempre melhor. Sempre melhor. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus por isso.